Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje vamos ver um assunto que causa dúvida em muita gente e erros em muitas outras. Nós vamos ver o seguinte: haverá grau de recompensa no céu? Ou seja, vai existir uma hierarquia no céu? Um crente mais graduado que outro? Um crente melhor que o outro? Um cristão mais notável? Um fiel que seja considerado por Deus acima das outras pessoas que estejam no céu? Jesus esclareceu perfeitamente esse assunto em uma parábola, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Ela conta uma história de um dono de uma vinha que foi contratando os trabalhadores ao longo do dia e chega a uma conclusão surpreendente na hora de remunerar esses trabalhadores. O nosso texto básico está no Evangelho de Mateus. Começa da seguinte forma: Mateus, capítulo 20, versos de 1 a 10. Então Jesus nos diz o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então o que aconteceu? O dono da vinha saiu de madrugada e contratou trabalhadores para a vinha. Esse dono de casa, ele representa a Deus, que por intermédio de Cristo chama as pessoas para a conversão, chama as pessoas para a sua comunhão. Então, esse primeiro verso nos diz o seguinte: são fiéis, são crentes, são cristãos que foram chamados há bastante tempo por Deus. De madrugada, ele já contratou essas pessoas. Para melhor esclarecimento do que nós vamos tratar hoje, vamos falar um pouco de como era essa contratação de trabalhadores na antiguidade. Em primeiro lugar, os trabalhadores faziam uma jornada de 12 horas de trabalho. Praticamente, vamos dizer, no horário de hoje, das 6 da manhã às 6 da tarde. Eram 12 horas seguidas de trabalho. E eles recebiam por esse trabalho todo o dia, porque eles eram pobres. Eles não tinham como se manter durante um longo período até receber o seu salário. Então, todo o dia que eles trabalhavam, no final do dia, eles recebiam 1 denário. 1 denário é equivalente a 1 dia de trabalho. Então, esse dono da vinha saiu de madrugada e contratou várias pessoas que foram trabalhar na vinha, começando das 6 da manhã até as 6 da noite, durante 12 horas. Mas ele precisava de mais trabalhadores. Então, o que aconteceu? Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. A 3ª hora seria às 9 horas da manhã. São cristãos que foram chamados por Deus há um tempo não tão longo quanto aqueles que foram chamados primeiro, mas em menos tempo. Eles iriam trabalhar das 9 da manhã
às 6 da tarde. Mas ainda assim, não era suficiente. Esse senhor da vinha queria mais trabalhadores, queria chamar mais pessoas para a sua vinha. Então, o que ele fez? Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Então, o que nós vemos até aqui? Ele saiu de madrugada, contratou alguns trabalhadores para trabalhar das 6 horas da manhã às 6 da tarde na vinha. Depois ele saiu novamente às 9 horas e contratou novos trabalhadores, que trabalhariam das 9 às 6 da tarde. Mas ele queria mais gente na sua vinha. Então ele saiu novamente ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e às 5 horas da tarde ainda, ele contratou outras pessoas. Queriam trabalhar apenas 1 hora na sua vinha. E o que ele disse? Ide para a vinha, eu vos darei o que for justo. Eu vos darei o que for justo. Ele não disse quanto que ele ia dar para ninguém. Ele vai dar o que na mente dele ele acha que é justo. E o que aconteceu quando terminou o trabalho? Vejamos novamente. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Deus a Cristo. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Os últimos são os que foram chamados às 5 horas da tarde. Os primeiros, aqueles que foram chamados às 6 horas da manhã. Vindo os da hora 1/10, que trabalharam apenas 1 hora, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. 1 denário era o salário por um dia de trabalho. Os que foram chamados às 5 horas da tarde receberam o mesmo que os que foram chamados às 6 horas da manhã. Haverá grau de recompensa no céu? Eu tenho recebido muitas vezes essa pergunta. Uma pessoa que se julga tão santa, tão piedosa, que quando ela for ao céu, ela estará acima das outras pessoas. Existirá uma posição de destaque no céu? O que nos diz a Bíblia a esse respeito? A Bíblia nos diz o que nós vimos nessa parábola. Que todos os trabalhadores chamados para a vinha receberam exatamente a mesma coisa. E no inferno? Haverá grau de punição? No inferno, sim. Haverão pessoas que receberão castigos piores do que outras. Como nós podemos afirmar isso? Porque Jesus mesmo nos diz isso em várias situações. Vejamos o que ele nos diz no Evangelho de Mateus a esse respeito. Mateus capítulo 11, versos 20 a 22. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. O que Jesus quer nos dizer aqui?
Ele quer nos dizer o seguinte: aqueles falsos religiosos que ouviram a palavra de Deus e recusaram a palavra de Deus, terão um castigo mais severo do que aqueles que nunca ouviram a palavra, que nunca tiveram oportunidade. Aqueles, então, que ouviram a palavra, se tornaram religiosos, mas acreditaram em si mesmos, ao invés de acreditar na justiça perfeita de Cristo, esses terão um castigo terrível. É o que ele nos diz aqui. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída. São cidades onde Jesus havia falado por diversas vezes, onde Jesus havia operado vários milagres. E aquelas pessoas viram tudo isso e não acreditaram. Acreditaram em quem? Acreditaram em si mesmas. Acreditaram no seu mérito próprio, acreditaram na sua justiça, desprezaram a justiça de Cristo. A religião não salva ninguém. A igreja não detém o poder de salvação. O poder de salvação pertence unicamente a Jesus Cristo. E esse é um poder que ele outorgou apenas a palavra. A Bíblia, a Escritura, é a palavra de Cristo. Quem ouve essa palavra tem a oportunidade de salvação. Quem ouve a si mesmo, quem ouve religiosos que pregam coisas que não estão na palavra de Deus, não serão salvos. Essas pessoas de Corazim, de Betsaída, eram fariseus, eram doutores da lei, eram escribas, eram saduceus. Muitos deles eram pessoas extremamente religiosas, mas voltadas a uma falsa religião, a uma religião formal, uma religião fria, uma religião legalista, a uma religião moralista. Eles esperavam ser salvos por levarem uma vida moralmente perfeita, por serem piedosos, por fazerem jejum, tudo por coisas que provinham deles mesmos. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, nós fizemos isso. Eu já falei bastante a esse respeito, mas volto sempre nesse assunto, porque é de fundamental importância. A humildade é o que leva a Cristo. A arrogância, a vaidade, o amor próprio, eu sou mais santo que os outros, isso só leva a distanciar a pessoa de Cristo. Quanto mais a pessoa tem a si mesmo em alta conta, mais ela está afastada de Cristo. Nós somente nos chegamos a Cristo quando temos consciência da nossa incapacidade, do estado miserável em que a queda nos deixou. No pecado de Adão, caímos todos. Somente Cristo pode nos salvar. Agora, no céu, não existe grau de santidade. Porque ninguém será salvo por sua justiça própria. Ninguém terá mérito para a salvação. Caso contrário, para que Cristo? O mérito de todas as pessoas que estarão no céu é um mérito de uma única pessoa, o mérito de Cristo. Se todos são salvos por uma única coisa, por uma única pessoa, por uma única justiça, por um único mérito, qual é a diferença entre um e outro? Qual é a diferença entre o ladrão na cruz, que foi para o paraíso com Cristo, e um apóstolo, um profeta? Todos eles serão iguais lá no céu. Porque a justiça que foi imputada a eles é a justiça de Cristo. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo,
o ladrão na cruz, a mulher adúltera que foi perdoada por Cristo. O mérito deles é o mérito de Cristo, porque se ele fez alguma coisa boa nessa terra, é algo que lhe foi dado por Deus, não é algo que proveio dele mesmo. Então, no céu, todos são iguais perante Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Por que isso? Porque todos são pecadores. Sejam ateus, sejam religiosos, todos são pecadores até o fim da sua vida. Pecadores condenados e pecadores perdoados. Perdoados pelo mérito de Cristo unicamente. Vejamos o que nos diz o apóstolo. No livro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é um verso com aplicação universal. Todos pecaram. Todos pecaram. Ninguém tem forças para sair do seu próprio pecado, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. E quando essa pessoa é chamada por Deus, quando ela recebe em si a justiça de Cristo, quando ela é adotada por Deus como filho, ela não se torna santa. Deus perdoou todos os seus pecados em Cristo. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa adquiriu, pela graça de Deus, a capacidade de viver sem pecar. Deus é um justo juiz, um juiz que se ira todo dia com os pecados do mundo. Nenhum de nós tem capacidade de viver a vida inteira sem cometer nenhum pecado. Muita gente acredita que o pecado é o sexo. Se a pessoa se abstém do sexo, ela não peca. Mas os maiores pecados são contra Deus. É o orgulho contra Deus. É colocar a si mesmo antes de Deus. Colocar a si mesmo antes de Deus. As imagens, nós a temos presentes no dia de hoje. O emprego, o prestígio pessoal, a honra e glória entre os homens, o dinheiro, a posição social, a posição política, todas essas coisas são ídolos que nos levam a pecar diante de Deus. Toda vez que nós nos colocamos em qualquer situação da vida antes de Deus, antes de Cristo, nós estamos pecando. E o homem peca. Todos pecaram, é o que nos diz o apóstolo. Então, a queda de toda a humanidade aconteceu por intermédio de um só homem, que é Adão. Então, esse pecado original que nós carregamos, que dá origem a todos os outros pecados, ele proveio de um único homem, de um único pecado, que é Adão. Da mesma forma, como por um só homem entrou o pecado, por um só vem a salvação. Pela justiça de um vem a salvação. E essa justiça é igual para todas as pessoas que são salvas em Cristo, porque todos são salvos pela justiça de um. Não existe absolutamente nada que nós possamos fazer para cooperar, para acrescentar ou para substituir essa justiça de Cristo. Colocar a nós mesmos como cooperadores de Cristo, no sentido da justiça, é algo inimaginável para o homem pecador e finito. Nós nos tornamos, sim, cooperadores de Cristo,
pela graça de Deus, nós nos tornamos sim cooperadores de Cristo, depois que Ele nos chamou. Nós nos tornamos sim cooperadores de Cristo, pela operação do Espírito que Deus coloca em cada um dos seus filhos. A Bíblia nos diz que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está ali conduzindo esse cristão pecador no caminho da santidade, no caminho da salvação. Mas a santidade jamais será conseguida nesta vida. É isso que nos diz essa parábola que nós vimos no começo. Aqueles trabalhadores começaram a trabalhar às 6 horas da manhã. São pessoas que foram chamadas em tenra infância e estiveram toda a sua vida com Cristo. Esses são os trabalhadores da vinha que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã. Paulo diz a Timóteo que sabes as sagradas letras desde a tua infância. Timóteo foi chamado na tenra infância. Jeremias foi chamado no ventre da madre, no ventre da mãe. Jesus diz: antes que rompesses a madre, antes que nascesses, eu te constituí profeta às nações. João Batista, quando recebe a visita de Maria, ele ainda no ventre da sua mãe Isabel, quando ele se encontra com Jesus no ventre de Maria, ele se estremece, ele recebe o Espírito naquele momento. Outros foram chamados como Paulo. Paulo passou metade da sua vida perseguindo a igreja de Cristo, perseguindo os cristãos. Paulo segurava a roupa daqueles que apedrejavam a Estevão. Paulo perseguiu a igreja de Cristo cruelmente, mas ele foi chamado num momento de sua vida. A partir daí, ele passou a servir a Deus, passou a servir a Cristo. Os apóstolos foram chamados num determinado momento em que eles estavam ali pescando. O ladrão na cruz foi chamado no último minuto de sua vida. Então, esses são os trabalhadores da vinha. Aqueles que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã, que foram chamados na infância. Outros que foram chamados na juventude. Outros na vida adulta, outros na velhice, outros no último momento da sua vida. Mas eles foram chamados por um, receberam a justiça de um. Todos eles são iguais perante Deus, todos eles são cristãos, salvos na justiça de Cristo. A aquisição da redenção é fruto do trabalho de uma única pessoa, Jesus Cristo. Ele adquiriu a redenção para aquele povo que lhe foi dado por Deus antes da fundação do mundo. Só ele adquiriu essa redenção, sozinho. Qual de nós estávamos ali ao pé da cruz? Qual de nós decidiu na eternidade que o eterno Filho de Deus, o Verbo de Deus, adquiriria a redenção? Encarnaria da Virgem, viveria uma vida de perfeita obediência, onde ele, Cristo, cumpriu na sua vida o que Adão não havia sido capaz de cumprir. Ele, Cristo, morreu na cruz e propiciou a ira de Deus, que nenhum de nós é capaz de fazer. Então, todo o processo de salvação reside na Trindade Divina, na escolha de Deus, na aquisição da redenção por Cristo e na comunhão com o Espírito Santo. Se o homem for abandonado a si mesmo, ele está perdido. Deus não só salva a pessoa, como ele redime a pessoa, como ele coloca no caminho dessa pessoa todos os meios que conduzem à salvação
por intermédio do Espírito. Então, o homem não tem mérito nenhum nesse processo. Mérito nenhum nesse processo. Foi chamado na infância, foi chamado no ventre da mãe, foi chamado na juventude, foi chamado no último instante. Todos são salvos por Jesus Cristo, única e exclusivamente. Todos serão iguais lá no céu. Como nos diz o apóstolo no livro de Romanos, capítulo 5, versos 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O que o apóstolo está nos dizendo aqui? Em um, todos caíram. Em um outro, todos serão salvos. Esse verso é absolutamente claro. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que uma pessoa se torna justa pelo seu próprio trabalho. Mesmo no Velho Testamento, no princípio da Antiguidade, todos somente são salvos pelo mérito de Cristo. O Verbo de Deus é o eterno Filho de Deus. Lá na eternidade, todos aqueles que serão salvos em Cristo já estavam com Ele. Então, assim, é que nós temos que ter em mente que ninguém é melhor que o outro perante Deus, porque todos somente são salvos pela justiça de Cristo. Oremos. Pai amado, Deus onipotente, Criador dos céus e da terra e tudo quanto nele se contém. Louvado seja o teu nome, Pai, pois tu és o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Permita que venhamos a glorificá-lo conforme a tua vontade e os teus preceitos, e que possamos dizer, junto com o salmista, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a entender a sua aliança. Nós buscamos, Pai, a tua aliança. Ilumina as nossas mentes e chama-nos para a tua comunhão. É o que pedimos agradecidos, em o nome do teu Filho amado, Jesus. Amém.